Bom dia, pessoal. Bem-vindos, então, a nosso seminário, né, sobre evasão e déficit de evasão escolar, né? E os problemas que isso traz para os nossos crianças e nossos adolescentes. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosi Prigol, eu sou coordenadora do INSABRIGO, o Instituto Salesiano de Proteção ao Acolhido, que está inserido no INSAPROA da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. O nosso papel dentro da faculdade é preparação dos adolescentes, dos 14 até a saída deles do acolhimento, e continuamos segurando a mão deles até que eles estejam prontos para andar sozinhos aqui fora. E isso não tem idade para acontecer, pode ser aos 19, pode ser aos 20, aos 21, a gente continua com eles enquanto eles estiverem precisando de auxílio, né? Então, hoje a gente traz mais esse seminário para ajudar a quem trabalha com esses adolescentes no acolhimento, a também quem é da rede de ensino, né, e que tem essas demandas. Então, eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, né, a Renata Trindade Weiser, é isso mesmo, né, o teu sobrenome? Wieser. Wieser, professora da Rede Municipal de Porto Alegre há 23 anos, com experiência na docência dos diferentes anos do ensino fundamental, e neste ano atuando como supervisão do ensino fundamental 1, formada em Química e Educação Física, com especialização em Educação Especial, e estudante do 4º semestre de Psicologia da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Querida, sem muitas delongas, porque nós temos 1 hora, eu deixo para ti trazer todo esse tema maravilhoso para as pessoas poderem questionar depois também. Bem-vinda! Muito obrigada. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês, uma satisfação, o convite da Rosi, tá? Espero corresponder às expectativas, né? E que a gente possa, então, né, trocar experiências. E lembrando que eu estou falando aqui do meu ponto de vista, que é de professora da Rede Municipal de Porto Alegre, né? Então, para mim também vai estar sendo muito bacana esse contato para a gente também estar conhecendo as demandas, né, dessas instituições que abrigam nossas crianças. Então, a Rosi me pediu para a gente conversar sobre a questão da evasão escolar e como isso repercute no futuro de nossas crianças e adolescentes. Bom, é importante esclarecer, né, que alguns autores diferenciam evasão de abandono escolar. O abandono escolar, ele configura-se quando o aluno interrompe os estudos por diferentes motivos durante o ano letivo e retorna no ano seguinte. A evasão ocorre quando o aluno interrompe de forma definitiva os estudos, deixando de frequentar a escola. Mas aqui eu vou adotar a utilização dos dois termos, abandono e evasão, para expressar a mesma situação, pois ambos estão ligados ao distanciamento do aluno da escola. Bom, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos. Esse direito caminha no sentido de uma diminuição das desigualdades sociais. No entanto, apesar de o acesso à educação ser universal, a permanência do aluno no sistema escolar, infelizmente, não é. Existem muitos empecilhos e percalços diários ao direito à educação que aumentam a probabilidade dos jovens não darem continuidade aos estudos. Ou seja, há diversas motivações que vão levar os estudantes a abandonar a escola, entre elas, tá? Então, gravidez na adolescência, no caso das meninas, que são, claro que as mais atingidas, né? A necessidade de trabalhar para complementar a renda da família. Sabe-se que a escolaridade dos pais é um fator crucial na permanência dos jovens na escola, pois a escolaridade dos pais eleva a renda da família. E quanto maior a renda familiar, mais recursos para investir na educação esse núcleo familiar possui. Portanto, indivíduos de baixa renda tendem a entrar num círculo vicioso, visto que necessitam deixar a escola para contribuir com a renda familiar. E dessa forma, terão menos condições de contribuir na educação de seus futuros filhos. Outras questões que levam ao abandono da escola: doenças, tanto na família quanto dos próprios alunos, o uso de drogas, o tráfico de drogas, que leva à violência na comunidade e obriga muitas famílias a se mudarem. Tá? Às vezes, em função da violência em torno das suas casas, o medo, elas se mudam, ou às vezes pelo próprio envolvimento dessas famílias com o tráfico. E elas acabam tendo que sair às pressas
né, do entorno da escola e para lugares mais distantes, e até que se efetive novamente o retorno à escola, essas crianças, esses adolescentes ficam muito tempo afastados. Irmãos maiores que precisam cuidar dos menores para os pais poderem trabalhar. As situações de bullying dentro do ambiente escolar, que por mais que a gente tente atender, a dar conta, o bullying existe sim, né? A distância da casa até a escola, não ter quem leve e busque, não ter uma roupa adequada quando está muito frio ou está chovendo, dificuldades de aprendizagem, reprovações sucessivas que diminuem a autoestima do educando e o interesse pelos estudos. As aulas que muitas vezes são desinteressantes, não atraem os estudantes, pois muitas vezes são consideradas maçantes, entediantes, desconectadas da realidade e das necessidades desses alunos. Currículos e práticas pedagógicas que não incluem a perspectiva de grupos que são historicamente excluídos e acabam por aumentar os índices de evasão e exclusão escolar de estudantes negros, LGBTQIA+, e com deficiência. A gente sabe que o ambiente escolar, ele é uma representação, é um microcosmo da nossa sociedade, pois muitas vezes reproduz desigualdades e padrões sistêmicos de exclusão, que acabam por segregar os sujeitos e as comunidades, que não se adequam aos padrões de identidade de gênero e orientação sexual predominantes. Tá? Então, a gente sabe, tem causas que são externas e tem causas que são internas, que são da própria escola. Né? Eu, sendo uma profissional da educação, estando dentro da escola, a gente tem, assim, bastante questões que deveríamos melhorar. Bom, a situação preocupante da educação brasileira é consequência de um projeto de precarização da escola pública, gratuita. Tá? Mas, acima de tudo, ela é consequência de um modelo econômico que produz essas desigualdades. O problema do abandono escolar passa também pela negligência do poder público em garantir o acesso à educação, por não facilitar a vida dos estudantes em situações de vulnerabilidade. Estudos internacionais mostram que a escolaridade é uma variável-chave na obtenção de progresso econômico e bem-estar para um país e seus cidadãos. Isso quer dizer que pessoas escolarizadas, elas ocupam os melhores postos e têm menor probabilidade de se tornarem desempregadas. Ou seja, um nível maior de escolaridade faz com que o trabalhador tenha maiores salários e a sociedade maiores taxas de crescimento econômico. E não é só isso. Para além de aspectos financeiros, a escolaridade é associada a benefícios não econômicos, como a redução da criminalidade, a segurança, a saúde, a redução do número de gravidez na adolescência. Criança e adolescente na escola garantem uma sociedade mais justa e produtiva. O ambiente escolar ensina seus alunos muito além dos conteúdos das disciplinas, pois ela permite a socialização através do convívio com colegas, professores, funcionários, além de possibilitar a transformação do estudante em um indivíduo mais capacitado para atuar no mercado de trabalho e exercer seu papel de cidadão crítico e consciente de seus direitos e deveres. Diante dos incontáveis benefícios futuros, é preciso que a escola, o poder público e a sociedade reforcem incansavelmente o valor da educação para a sua população jovem. E a decisão de evadir da escola, ela não acontece de repente de uma hora para outra. Evadir é um processo lento de desinteresse em relação à escola. Faltas, repetências, deixar de realizar tarefas, são demonstrações de desengajamento que podem identificar os alunos que precisam de uma atenção especial nesse sentido e demonstrar uma necessidade de atuar diretamente com esses estudantes que vão demonstrando, né, essas situações. Desenvolver e implementar ações de busca ativa, incentivar e possibilitar maior participação juvenil, com consequente melhoria do clima escolar, aproximar e envolver a comunidade escolar, promover maior diálogo com as famílias, além de desenvolver ações focalizadas na questão racial e de gênero, são alguns dos exemplos das ações de combate ao abandono e à evasão escolar. Quanto às políticas sociais e educacionais, cabe a nós
profissionais, né, dessa área, que atende a juventude, cobrar do governo, enquanto cidadão e profissionais da educação, ações que ao menos amenizem a precarização geral da educação. É preciso, então, que nossos alunos não tenham que escolher entre sua formação e seu alimento diário, entre concluir o ensino básico e continuar tendo uma moradia e uma vida minimamente decente. Para começar a resolver os problemas de evasão, é necessário compreender as suas raízes sociais e combater todos os fatores. Não existem medidas imediatas para problemas estruturais. Então, a questão da evasão e do abandono escolar é um problema complexo e ele é multifatorial. E ele exige atuação do poder público e das diferentes instituições que se preocupam com o futuro de nossas crianças e adolescentes. Mas o que a gente pode fazer, então? O que nós já fazemos, tá? Então, eu vou comentar aqui com vocês o que a escola costuma fazer para evitar a evasão escolar, tá? Então, como a escola enfrenta a infrequência dos estudantes para evitar o possível abandono? Então, nas escolas, há uma comissão de enfrentamento à infrequência, que é composta por um coletivo de pessoas. Então, nesse coletivo deve ter um professor, um orientador, um supervisor, um vice-diretor e uma pessoa da comunidade, que geralmente é um pai ou uma mãe. Todas essas pessoas juntas vão atuar para evitar que o aluno falte às aulas. O professor, então, da sala de aula, deve comunicar a essa comissão sempre que um aluno tiver 5 faltas consecutivas, né, um dia após o outro, ou 10 faltas alternadas. Bom, o próximo passo, então, é a busca ativa deste aluno. Então, a gente tenta descobrir, através de ligações telefônicas ou mensagem por WhatsApp, ou de alguém na escola que conheça esse aluno, os motivos dessas faltas, se são faltas justificadas por doença ou por alguma outra razão. Se necessário e se for possível, alguém da escola vai até a casa do aluno, conversa com os responsáveis sobre a importância de que ele não falte mais essas aulas. E caso o aluno não volte ou não se consiga, né, contato com o familiar do aluno, é aberta a FICAI, tá? Então, a FICAI, para quem não sabe, é a ficha de comunicação do aluno infrequente, tá? E ela foi instituída em 1997 em Porto Alegre, através da parceria entre o Ministério Público, as secretarias estadual e municipal de educação e os conselhos tutelares. O objetivo, então, da FICAI é de estabelecer o controle da infrequência e do abandono escolar das crianças e adolescentes. Então, a escola, então, se ela não encontrou o aluno, né, ou não conseguiu encontrar esse aluno, ela vai encaminhar a FICAI para o conselho tutelar. E a partir daí é o conselho tutelar que vai tomar as devidas providências. Quando o conselho tutelar encontra o aluno, esse aluno volta para a escola, tá? E a escola, então, deve receber e acolher este aluno, fornecendo condições de recompor sua aprendizagem, para que ele tenha como seguir com seus estudos. Então, a escola vai providenciar atividades para que o aluno não tenha sua aprendizagem prejudicada pelo tempo que ele ficou afastado. Mas a gente sabe, né, que na prática, a aprendizagem de um aluno que falta muito não tem a mesma qualidade do que a de um aluno que é assíduo, né? A própria pandemia nos mostrou os prejuízos no processo de aprendizagem de milhares de crianças que ficaram afastadas da escola durante um grande período. Deixa eu tomar uma aguinha aqui bem rapidinho. Renata? Oi! Aproveitando a tua fala, e aqui nós temos pessoas que estão intimamente ligadas com esse processo, né? Que são as técnicas da rede de acolhimento, os Sim. educadores que lidam com essas crianças e esses adolescentes. E a gente sabe que muitas vezes eles entram no acolhimento também porque foram negligenciados os estudos deles nas suas famílias, né? E eles entram muitas vezes com uma idade já avançada e com baixa escolaridade. Isso a gente sabe que é um grande problema que eles enfrentam lá na ponta, quem cuida desses adolescentes, dessas crianças. E como tu falaste, na escola, o grande preconceito que se tem. Isso. Então, a gente imagina assim, uma criança que chegou aos 10 anos e ela é totalmente analfabeta, ela vai ser incluída naquele grupo de alunos que estão com 6, 7 anos.
E aí começa todo um preconceito em relação a eles, por serem maiores, por não conseguirem acompanhar, né? Então, eu gostaria também que o pessoal que está aqui nos assistindo, que também trouxessem as suas demandas, né? Aonde estão os problemas que eles enfrentam, porque, com certeza, o pessoal da casa atende muitas crianças ao mesmo tempo, precisa acompanhá-los, e às vezes se torna um problema muito maior, porque a gente vê, hoje eu vejo assim, os que eu atendo dos 14 anos em diante, muitos deles têm baixa escolaridade, são analfabetos funcionais, só conseguem escrever minimamente o seu nome, tem grandes dificuldades, né? A gente tem um público hoje que é atendido pelos padrinhos afetivos, né? E aí, quando chegam com esses padrinhos começam a ajudar esses adolescentes a se inserir nessa faixa etária. E eu vejo também como um problema, porque essas crianças, esses adolescentes que a gente atende, quando eles saem aos 18 anos, muitas vezes eles não têm ainda uma escolaridade para dar um bom serviço para eles, para colocar eles aqui fora no mercado de trabalho, né? Então, assim, é um ciclo que não termina mais, né? Então, eu gostaria de ouvir do pessoal também, te questionasse as dificuldades que eles têm, para que, em conjunto, tu veja, as nossas crianças, eu acho que uma grande parte estuda em escolas municipais, né? Em escolas estaduais, e essas dificuldades são muito latentes, e acaba refletindo lá na ponta para quem está cuidando deles, né? Então, pessoal, fiquem bem à vontade, levante a mãozinha para questionar, para que a gente possa interagir, fazer um bate-papo legal aqui, e trazer as demandas que vocês têm, até porque o nosso interesse também é, daqui a pouco, conseguirmos voluntários que possam, dentro das casas, ajudar vocês nesse fortalecimento da alfabetização, do reforço escolar, né? Isso é uma das coisas que a gente tem lá na faculdade, que agora a gente está com um grupo na UJ, Observatório de Juventudes, que está cadastrando voluntários. Então, quanto mais a gente souber das necessidades na ponta, mais fácil fica para a gente ajudar vocês, tá? Fiquem à vontade. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, tá? Eu gostaria aqui de só colocar mais algumas considerações, tá? Porque daí agora que eu vou chegar no que talvez vocês queiram ouvir, né? Que é como auxiliar as crianças e adolescentes acolhidos a terem sucesso na escola ou, né, se saírem melhores na escola, tá? Então, assim, ó, eu acho assim que o primeiro passo é que deveria existir uma aproximação entre a instituição de acolhimento e a escola, tá? Porque essas duas instituições, elas devem dialogar para auxiliar a criança ou o adolescente, não apenas nas situações de conflito, mas também para trocarem informações a respeito do trabalho que cada um desenvolve, no sentido de evidenciar as potencialidades e habilidades daqueles educandos. Porque normalmente a escola e a instituição, elas conversam quando há algum conflito. Ah, aquele aluno aprontou alguma coisa na sala de aula, ou ele está com alguma questão lá no abrigo. Então, a gente acaba falando só da parte negativa daquele aluno. Né? Então, o bacana seria que a gente pudesse ter momentos de conversa para juntos, a escola, então, ajudar o abrigo a ver quais são as potencialidades daquela criança. O que ela faz de legal? A gente não focar só nos problemas que aquela criança apresenta, porque é muito natural isso. Na escola, a gente faz muito isso, né? De reclamar do aluno, chamar o pai e a mãe quando o aluno não está legal, e a gente tem que inverter isso. Né? Bom, meio que chover no molhado isso, né? Mas a gente precisa exercer o nosso trabalho com competência, com prazer, com afeto, com generosidade. Essas crianças precisam de muito amor, né? Então a gente também precisa se trabalhar, porque é difícil, né? Lidar com pessoas, lidar com adolescentes, então nem se fala, porque eles vêm com todas as questões emocionais deles, se misturam com as nossas, né? E a gente tem que estar sempre que nós somos os adultos ali, temos que tentar o máximo possível, tratar eles com muito amor, com muito carinho. Proporcionar a essas crianças e adolescentes um ambiente de convivência saudável e de respeito à individualidade de cada um, valorizando sempre o diálogo em detrimento das críticas. Não dizer, ai, fulano, mas tu nunca faz o tema, ai, fulano, tu sempre vem em reclamação. Tentar, bah, que legal, hoje tu conseguiu fazer essa tarefa, bah, tu arrumou a tua cama, que legal, sabe? Tentar valorizar a parte positiva, o que ele apresenta de bacana.
escutar as crianças e os adolescentes sobre o que elas desejam e pensam sobre a escola. Quais são os seus sonhos? Mostrar que a escola pode ser um caminho para atingir esses sonhos, para ter uma melhor qualidade de vida. Porque, às vezes, a gente acha que as crianças já sabem naturalmente, a escola é importante, todo mundo sabe. Mas não, ela precisa ter um adulto que valorize a escola, né? Porque elas vêm de famílias provavelmente, né, são famílias desestruturadas, provavelmente não tiveram, né, também familiares que estudaram, elas não têm um exemplo, um modelo a seguir. Então, é papel também da instituição, dos pais sociais, né, mostrar esse lado, né, valorizar valorizar a escola. O que a Rosi já comentou, buscar parcerias com estagiários de diferentes cursos que possam auxiliar essas crianças em suas dificuldades de aprendizagem, porque ninguém é obrigado, a criança está, de repente, o adolescente está lá no 7º ano, está com uma questão em matemática, a pessoa pode não saber explicar aquilo ali, ninguém tem obrigação de saber, né? Então, realmente, teria que ter essa ajuda de um pedagogo, de um estagiário de alguma disciplina ali, para poder ajudar esses alunos. Promover palestras, seminários, que a gente acho que está fazendo aqui, né? Que vão conscientizar os pais, os responsáveis sobre a importância de frequentar a escola. E, de novo, tentando, por mais dificuldades que a escola tenha hoje em dia, ela é ainda um espaço, ela é um espaço de aprendizagem múltiplas e de preparo para a vida, tá? E era isso, mais ou menos, assim, que eu queria falar, né? Que eu tinha organizado. Então, não sei o que a gente poderia, né, conversar agora. Pessoal, eu queria ouvir vocês, tá? Das demandas que vocês têm, o que vocês hoje veem como primordial para auxiliar esses adolescentes e jovens que vocês atendem, essas crianças, né? Então, se vocês puderem trazer a contribuição de vocês, da vida de vocês, seria muito importante para a gente continuar trabalhando isso. Alguém gostaria de começar? Então, eu vou chamando aqui. Andréia, pode ser contigo? Tá no mudo. Agora sim. Eu estou aqui quietinha, observando, escutando, porque eu aprendo bastante ouvindo. Eu sou estudante do 5º semestre de serviço social, e eu caí numa área assim, que eu caí, que eu quero dizer, graças a Deus, né? Porque eu faço estágio com assistente social aqui da área da educação. E então nós temos aqui no nosso município o CEMEI, que é onde eu estou atuando, né? Que é o Centro Municipal de Educação Inclusiva. Esse nosso centro, ele está ligado às escolas municipais. Claro que a do estado também podem ter acesso, é só querer. E lá no nosso centro, as escolas nos comunicam um aluno que está em evasão, que não está indo, tem alguma dificuldade. Então lá a gente tem, nós temos lá no centro do nosso acolhimento, nós temos psicólogas, pedagoga, temos a nossa assistente social, que é a minha coordenadora, que é da parte da educação. A gente faz o buscativa, mas o buscativa aqui dessas crianças que vão pouco ou que realmente evadiram, né? Eu, junto com a minha coordenadora, a gente vai nas casas e procuramos saber o porquê do motivo, o que está acontecendo, falamos, explicamos todas as complicações que pode vir a ter os pais dessas crianças não retornarem à escola. Então, é um serviço muito, muito importante que está acontecendo aqui. O CEMEI aqui fez 1 ano e pouco, tá? A gente está engatinhando, mas acontece, é bem tranquilo, assim, a gente consegue atingir um grande número de pessoas. No caso da inclusão também, nós temos fonoaudióloga para quem tem problema com a fala, e aí a gente consegue também, em parceria com a prefeitura, levar essas crianças que precisam de um diagnóstico para terem um CID, a gente consegue levar numa outra cidade para consultar com o neurologista e ver se tem o autismo, se não tem, ou o Down também, são muitas coisas assim envolvidas lá, mas tudo nessa função de ajudar o aluno e também a família, né? Porque eu fui numa reunião e o meu município está muito preocupado, porque esses filhos de hoje que têm algum probleminha, alguma questão a ser resolvida, são filhos de pais que já tiveram na escola e, lógico, tinham quase que os mesmos problemas, né? De falta de assiduidade, de problema familiar. Então, em questão, a moça da reunião lá falou assim,
porque essa situação de criança de hoje está vinculada com os pais, porque essas crianças são filhos dos pais que já tivemos aqui. Como que a gente deixou essa situação chegar nesse ponto? Porque a gente só vai passando de uma geração para a outra. Isso tem que parar, esse ciclo tem que ser extinto. Então, acho que a gente está no caminho e eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte dessa coisa maravilhosa que é a educação e ir em busca dessas crianças. Eu sou apaixonada pelo estudo, pelo ensino, eu estou me sentindo gratificada por onde eu consegui o meu estágio, graças a Deus. Andréia, qual é o município que tu está falando, de onde tu está atuando? Qual cidade? Eu falo do município de Butiá. Butiá, que legal, muito bom. Conte com a gente, né? A gente tem algumas coisas assim. Por exemplo, vou citar para vocês, tá? Dentro do Insabrigo, nós tentamos começar com eles com atendimento psicológico para que eles individualmente criem o seu plano de vida. Então, não é um atendimento psicológico das dores, isso eles têm, né? Não é uma terapia, é formar um plano de vida individual de acordo com as necessidades daquele indivíduo, né? Não é um todo. Então, por ali a gente começa a ver o que pode fazer para ele, para que quando eles chegarem aos 18 anos, eles consigam se integrar aqui fora da melhor forma possível, para não ter justamente que repetir o mesmo ciclo com os filhos deles, né? Para não ter que aquela vaga que ele deixou no acolhimento seja substituída daqui a pouco por um próprio filho dele por falta de ajuda, né? Então a gente tenta num todo. A faculdade hoje dispõe de cursos técnicos gratuitos para esses adolescentes que estão inseridos dentro do Insabrigo. Porém, o que eu vejo assim, poucos estão no ensino médio que possam utilizar dessas vagas nos cursos técnicos, né? Porque nesses cursos técnicos, eles ficam em torno de um ano e meio, eles saem dali muitas vezes com emprego. Porque aqueles locais onde eles vão fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso deles, muitas vezes já pegam eles como funcionários, né? Nós tivemos exemplos, por exemplo, de 2 acolhidas que fizeram curso na área do gráfico, técnico e gráfica, que a gente tem uma gráfica ali na faculdade também. E depois elas foram fazer estágio nessas gráficas indicadas por nós e elas acabaram ficando como profissionais, como funcionários, né? Então, por aí a gente vê a necessidade disso, já tem um apoio maior. Fora isso, a faculdade também oferta para esses adolescentes que entram no Insabrigo, que conseguem concluir o ensino médio, enfim, a gente consegue bolsas para que eles entrem no 3º grau, né? Na parte da faculdade mesmo. Então, isso também é importante, a gente salientar a importância que tem de olhar para esse jovem que está precisando e nos indicar, né? A gente tem vagas abertas, isso tudo é gratuito. No curso técnico, eles ganham passagem de ida e volta e ganham um lanche. A gente tem cursos de manhã e à tarde. Então, assim, tem coisas que a gente pode ofertar para esses adolescentes para fortalecer eles. Isso é importante fazer uma rede, tá? Isso também está distribuído não só em Porto Alegre, mas a todos que necessitam de auxílio nesse sentido, tá? O que eu vejo bastante, assim, ó, as dificuldades são pontuais lá na ponta, né? É muito difícil para essas crianças que já chegam todas em caquinhos dentro do acolhimento, por falta da família de origem, a família extensa, entenderem a importância que essas pessoas que estão cuidando deles fazer com que eles entendam a importância do estudo, né? Se agregar naquele momento que eles estão. A Meriane fez aqui uma pergunta que eu vou trazer para vocês, né? Como educadora, eu percebo que os alunos que têm acompanhamento familiar têm melhor desenvolvimento de aprendizagem. Cabe a nós tentar fechar essa lacuna para aqueles que não têm a presença da família. Quais as melhores estratégias como professor para lidar com esse problema? O que tu poderia dizer, Renata, para a Miriane ali, que realmente esse problema dela é o problema de tantos outros. Né? De tantos outros. Mas é justamente, a gente tem os alunos lá que frequentam também a escola, mas que não têm a participação da família, né? E eu não sei se eu sou meio utópica, né? Mas eu acredito muito nessa questão do amor e do afeto, tá? Que eu acho assim que o professor conquista um aluno em primeiro lugar através do amor e do afeto. Quando o aluno se sente acolhido, eu acho que ele acaba buscando naquela figura do professor
até um modelo a ser seguido, né? Então, isso tudo vai ajudar, né, a lidar com esse aluno, a ele vencer suas dificuldades. Infelizmente, não tem fórmula mágica, né, do que a gente dizer e tal, mas é isso. Esses exemplos que vocês estão dando aqui, né, quantas coisas bacanas que já se faz com esses alunos, de, claro, se pudesse encaminhar para um atendimento psicológico, ou alguma dificuldade de aprendizagem, fazer os encaminhamentos, né, fonoaudióloga e tal, isso tudo vai auxiliar o aluno. Mas em sala de aula, basicamente, é mostrar interesse pelo aluno, é acreditar que ele é capaz, é mostrar para ele que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, o seu ritmo, né, que ele não precisa se comparar com os outros, que ele tem que pensar, se comparar ele com ele próprio, né? Hoje eu não sabia, ontem eu não sabia isso, hoje eu já sei isso, e o professor continuar incentivando. Eu iria por esse caminho. E eu queria saber também do pessoal do acolhimento que está aqui, perguntar para eles se a escola tem feito esse papel, se tem buscado o acolhimento para relatar alguns problemas com esses jovens, com esses adolescentes. Eu gostaria que alguém me falasse se isso na prática está acontecendo, né? Porque assim, ó, a gente sabe que o professor está dentro, às vezes, com 30, 35 alunos dentro de uma sala de aula, e é muito mais fácil ele dar carinho e afeto àquele que se comporta, aquele que vai bem, né? Só que a gente sabe que aquele que mais precisa de amor e carinho é aquele que é mal criado, é aquele que não faz os temas, né? Mas é mais difícil de acolher esse aluno. Então, assim, eu queria saber de vocês se a escola tem feito esse papel, né? Ou não. E até porque a gente pode, daqui a pouco, estar fazendo alguma fala dentro dessas escolas também, para explicar da necessidade que eles têm, porque no dia a dia a gente sabe que a correria acaba engolindo as pessoas e elas vão no automático. Só que a gente tem que tratar cada um com a sua individualidade, né? São todos seres humanos que precisam ser tratados com individualidade. A gente vem hoje, como tu falaste, Renata, de um processo de 2 anos em casa, Isso. onde eles não aprenderam nada, não adianta dizer que aprenderam, porque não aprenderam, né? E eles têm uma necessidade muito latente. E a adolescência também é outro período difícil, né? Onde a gente vê hoje muito suicídio de jovens na adolescência. E esses jovens que estão no acolhimento já vêm com uma demanda muito grande, uma carga muito pesada para si. Então, acho importante que a gente possa comentar nesses assuntos para ver o que está acontecendo, o que se pode fazer de melhor, né? O Juan botou aqui. Seguindo a linha do afeto, citado, dentro da minha experiência no acolhimento, o incentivo e uma atenção acolhedora são fundamentais. Ter um momento de sentar e revisar o caderno, dar um auxílio, um momento importante do dia a dia do acolhimento. Isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, o Rua está certíssimo. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível de acontecer, né? E não é por falta de vontade. Muitas vezes, quem está no acolhimento realmente não entende de uma matéria de matemática, de física, de química, e isso acaba tendo mais problemas, porque daí eles não conseguem auxiliar. Talvez a escola deixe essa criança, esse adolescente de lado, como eu falei, para atender aquele que vai melhor, né? E acaba esquecendo que aquele que está lá revoltado não sabe a história dele, de onde ele vem, quais as condições, o que trouxe ele até aquele momento, né? Então, eu gostaria que alguém pudesse me contar a sua experiência, por favor. Bruno, a Ione, a Bruna, alguém, por favor, a Cláudia. Gente, vamos lá. Precisamos que vocês participem também, para a gente poder saber como é que está na ponta e Oi, bom dia. Quem fala? A Ione, né? Isso. Oi, querida. Olha, eu sou 18 anos mãe social das aldeias, né? Sim. Todos os meus estudos no DESP, né? E eles lá segmento da nossa família, né? As crianças com mais dificuldade têm o CIR, tem o laboratório, eles têm também aula de reforço aqui, uma vez por semana. A gente está bem assessorado a isso, né? Graças a Deus. Ele teve tempos difíceis, hoje até que está bem. Ione é de Porto Alegre? Isso. Ah, tá. Não, que eu ia comentar. Eu também sou professora aqui de Porto Alegre, na Zona Norte, e eu ia comentar, nós temos, para esses alunos que têm mais dificuldade, a CIR, que são com alunos que têm algum CID, algum encaminhamento médico, né? E o laboratório de aprendizagem, que a gente tenta, né, encaminhar esses alunos
para esses espaços, para eles poderem, né, tratar das suas dificuldades. Obviamente que a demanda é sempre maior do que as vagas que a gente tem, mas na medida do possível se tenta, né, atender. Sabe que aqui no DESC, na Zona Norte também, o DESC municipal, né, a maioria está inserida ou no LA ou na CIR. Ah, que bom ouvir isso, fico bem contente. E eu sou o tipo de pessoas que eu estou sempre na escola. Ah, que maravilha. Eu estou sempre presente porque é onde eles veem que as crianças estão acolhidas em casa, eles acolhem também no colégio. Verdade. Às vezes tem pai que abandona os filhos, né? Não porque quer, mas por necessidade. E como a gente trabalha direto com eles, né? Então eu estou sempre na escola, né? Ou mais para elogio do que para desavenças, assim, né? Porque eu estou sempre presente lá. Então, sabe, né, que eu sou aquela tipo de mãe que, assim, ó, eu posso xingar, mas mais ninguém, né? Ai, ai. Gente, assim, ó, eu tenho grande orgulho de conhecer a Ione, a caminhada dela. A gente trabalha junto há muitos anos, e realmente a Ione é aquela galinhazinha que coloca os pintinhos todos debaixo do braço, né? Que cuida deles com muito amor e carinho. Ela faz jus ao nome de mãe social, né? Então, assim, é um imenso carinho ver assim, o cuidado que ela tem com essas crianças e com esses adolescentes que estão sob os cuidados dela. Eu ia comentar. Fala, Ione. Uma criança bem cuidada, bem alimentada, bem amada, muita coisa do passado passa. Verdade. Esse é o nosso trabalho, a nossa função aqui, né? Ah, que coisa boa. Então, O que eu ia essa é a minha contribuição. o que acontece às vezes na escola lá que eu trabalho, a gente tem algumas experiências com o pessoal assim do abrigo, de eles não irem muito na escola, só vão quando a gente chama, porque, né, de repente aconteceu algum problema, e muitas vezes também não vão buscar a avaliação. Então, isso eu ia dizer, é muito importante que os pais sociais cheguem na escola, né? Vão buscar o dia de avaliação, dia de festa na escola, se possível, ir com as crianças, mostrar para eles que vocês estão interessados, né, na vida estudantil, né, deles. E tá lá dentro da escola mesmo, tem que cobrar, tem que estar em cima, tem que fazer, né, a escola fazer o papel dela, tem que estar em cima, sim, né, mostrando o interesse ali em buscar boletim e participar das festas que tem, né. Gente, quem não quiser falar, coloque no chat ali que eu falo. Então, vamos lá, vamos que a gente ainda tem uns 20 minutos de live, vamos trocar experiência. Eu acho que é para isso mesmo, é importante a gente trazer o que está acontecendo, né? E como está acontecendo, porque assim como tem a Ione que consegue dar conta disso, e a escola também, tem escolas que não. Então, a gente precisa saber, até para poder auxiliar de uma forma positiva vocês. Renata, vocês têm na escola de vocês lá, vocês têm algum aluno que seja do acolhimento? Sim, temos. Temos, olha, acho que uns 5, 6. Né? E qual é a percepção que tu tem referente a esses alunos, tá? Sim, eles têm dificuldades de aprendizagem, né? E o que a gente está enfrentando, assim, que é um pouco triste, né? Andou acontecendo semana passada situações de bullying com um desses adolescentes. E a gente está em cima, assim, para trabalhar com a turma em relação a isso. Tipo, porque tu não tem pai, porque não tem mãe, sabe? Esse tipo de coisa muito cruel, tá? E os adolescentes, agora, depois da pandemia, todos nós estamos, né, ainda mexidos e tal, mas a gente nota que eles estão mais violentos entre eles, estão mais desorganizados. Então, a gente está numa caminhada ali de retomar, de conversar, e também está acontecendo muito a questão do bullying virtual, tá? A questão pelo WhatsApp, aí eles
brigam lá no WhatsApp, a briguinha estoura lá dentro da escola, né? Então, isso tem acontecido bastante. E na escola nós não temos nenhum profissional, assim, da psicologia, né? Claro, eu estou fazendo agora, estou no 4º semestre, estou bem no início, mas não é o meu papel lá, né? Mas claro que a gente tenta usar os conhecimentos e tal, né? Mas é bem complicado, assim, de dar conta de todas essas demandas psicológicas de alunos, de professores, que está todo mundo cansado, estressado, e vai se aproximando do final do ano, isso parece que vai aumentando, né? Com certeza. É bem difícil, né? bem difícil. E eu acho que uma das coisas que a gente mais vê, e aí não é só ali na escola, na municipal, na estadual, em qualquer escola, né? Os adolescentes, os jovens estão totalmente perdidos. Isso. Né? Muitos deles não têm apoio em casa. Então, assim, a coisa fica cada vez mais difícil de controlar, né? O grande acesso ao celular também é um problema, porque tipo, eles passaram 2 anos acessando diariamente o celular para dizer que estavam fazendo aulas. E agora não querem mais se desvincular. Então, assim, a gente perde muito para o celular, para as mídias sociais, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser combatida cada vez mais, assim, porque enquanto a gente estiver perdendo para uma tecnologia que seria para ajudar, a gente perde o contato direto com esses adolescentes, o olho no olho, de falar, de conversar, né? Eles se tornam mais agressivos, com certeza. Então, assim, é um papel muito importante da escola, hoje a gente vê, papel fundamental que a escola possa ajudar a trazer de volta eles para a realidade. No mundo virtual não é assim uma coisa maravilhosa. E muitos disso de ficar vinculado à vida virtual é uma fuga da triste realidade que eles têm, né? Na vida virtual ninguém morre, né? Acontece alguma coisa, a pessoa renasce. Não, e isso acontece na vida, e aí eles trazem isso para a vida da realidade, para a realidade da gente, e muitas vezes esses jovens chegam ao suicídio, ao maltratar o outro, como tu falaste, ao bullying, né? Isso. Porque, infelizmente, a gente está perdendo para essa tecnologia que veio para, em vez de ajudar, eu acho que está acabando com um pouco da juventude que ainda tinha pé no chão. Os jovens de hoje não jogam mais bola na rua, não brincam mais de taco, de bolita, né, de bolinha de gude, não brincam mais de esconder. Eles estão numa outra coisa. Os jovens de hoje querem estar no TikTok, fazendo os videozinhos, né? Fazendo as resenhas, que agora, né? Tudo é resenha. Então, assim, tem tantas coisas que a gente precisa estar atento nesse momento, sabe? Isso é uma preocupação que se tem muito grande. Quem tem filhos adolescentes, né? Eu tenho 2 de 16 anos e é uma luta diária de combater essa parte do virtual, né? E aí a gente vê também assim, ó, tem escolas que hoje os professores também, mesmo depois da pandemia, ainda usam muito celular na sala de aula. E aí, como é que tu vai controlar o momento que não é para a sala de aula? Um adolescente que leva um celular para a sala de aula para fazer algum trabalho escolar, por óbvio que ele vai entrar no WhatsApp, no Face, nas outras coisas que está à mão ali, né? Então, assim, nesse sentido, eu não sei se na escola onde tu trabalha também tem esse tipo de problema, Renata. E se tem, como é que vocês lidam com isso? Ai, gente, é uma luta diária a questão do celular, é uma luta diária, e não é só de agora, já vem anterior, claro que agora aumentou, né? Mas é isso, o que a gente, assim, orienta muitos professores, né? Eles estão também muito angustiados, os professores, que eles querem vencer conteúdos, né? Porque ficaram 2 anos, tem que recuperar o conteúdo e tal. E a gente orienta, não, o momento agora é acolher esses alunos emocionalmente, porque primeiro eles têm que estar bem, se sentindo bem, para depois poder dar conta da aprendizagem, né? Porque a pessoa demanda aprender, é uma coisa que não é difícil, né? E aí a gente diz assim, de repente para tudo, conversa, vamos ouvir o que eles têm a dizer, né? Mas muitos professores são resistentes também. E aí fica meio que uma briga, né? De tirar o celular, às vezes chama pai e mãe para evitar que tragam, vamos dar um tempo no celular, né? Ou então usar o celular em sala de aula de uma forma didática, que eles possam, né, consultar, fazer alguma pesquisa, mas realmente não tem como controlar, né? Se eles estão fazendo, claro, se eles mostram o resultado da pesquisa, ok, mas sempre vai ter aquele que vai estar não vai estar dentro do assunto, né? Verdade. A Miriane trouxe aqui para nós. Muitas vezes alguns pais não conseguem dar suporte para o aluno, pois eles mesmos estão perdidos
Exatamente, né? Fugindo da realidade, tanto pais como filhos, concentrando na tecnologia e faltando comunicação. E é realmente isso, eu acho que as famílias têm que se reinventar, né? Porque hoje a gente está perdendo e feio para o celular, para as mídias sociais, né? Depois a Bruna trouxe aqui. Bom dia, sou da Secretaria de Educação de Canoas. Peço desculpa, mas não tenho microfone nem câmera no PC. Tranquilo, queridona. Por isso, temos o projeto Tempo de Cuidar, que visa conversar com os estudantes sobre as questões de bullying. Esse projeto tem nos auxiliado muito na permanência do estudante na escola, após ações de busca ativa nos casos de evasão. Parabéns, Bruna. É isso mesmo, a gente precisa estar muito atento a isso e pegar na ponta, pegar pesado. A gente sabe que é complicado, é um trabalho a mais que se tem, mas é muito necessário para não deixar que haja essas evasões, né? Rosi, tu comentou a questão, né, das crianças, dos adolescentes estarem só no celular, né? A importância, então, de nós adultos propormos essas atividades, né, que se fazia anteriormente no próprio abrigo, né? Vamos jogar bola, vamos brincar, vamos inventar, vamos recortar, vamos colar. A gente propor esse tipo de atividade, porque a gente também acaba, né, ficando também viciado, né, na tecnologia. E então, na escola tem se feito muito campeonatos, que eles gostam muito de jogar, né? Então, campeonato de vôlei, alguma coisa de dança. Então, gincanas, né? Gincanas, isso tudo envolve o aluno e a questão corporal também é importante, né? Passar essas emoções pelo corpo, extravasar, né? Através do jogo, da brincadeira, isso tudo também é muito positivo para ajudar o adolescente. Né? Eu tenho ido dentro do acolhimento e eu tenho feito com os jovens, com os adolescentes, as rodas de círculos de restauração da paz. Isso tem dado muito certo, porque eles acabam se abrindo, trazendo as demandas deles de uma forma bem positiva, né? Então, assim, também estou me colocando à disposição para quem quiser que seja feito isso dentro do acolhimento, dentro das casas de vocês, é só falar comigo, a gente acerta, porque eu acho importante, é um momento de fala deles, né? A gente tem feito tanto com quem cuida dessas crianças, quanto com os adolescentes, e tem dado muito certo. Algumas escolas têm feito já isso, né? Até para tratar problemas pessoais deles, de briga, de criança, essas coisas. E eu acho importante a gente usar esses meios que a gente tem agora para contornar essas situações tão difíceis que a gente está tendo, né? É verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa, queridos? Podem colocar aqui no chat que eu estou lendo, tá? Quem quiser escrever aqui, fica à vontade. Ninguém mais? Pode falar, querida. Eu queria só abrir um parêntese na tua fala de antes, que tu falou que aqueles alunos mais agitados, mais assim na sala de aula, não estão com problema na família. Acontece que, por experiência própria, a minha infância foi muito complicada, de agressão e coisa, e eu não era uma criança agitada, né? Eu era uma criança quietinha, meu caderno era super direitinho, eu nunca tive dificuldade de aprendizagem, mas eu tinha uma questão imensa em casa. Então, passou todas as séries iniciais e a minha professora do 5º ano que foi me notar. Porque eu não demonstrava nada, porque era tudo normal, eu era tranquila, aprendia tudo, o caderno era um capricho, né? Mas eu tinha uma coisa assim terrível mesmo dentro de casa. E levou 5 anos para uma professora me notar. Então, às vezes, não é o agitado, é o mais quieto, talvez, né? Tem uma fala do Luiz Schettini Filho, que é um psicólogo que trata com crianças e adolescentes, que ele diz assim, aquele filho que não é o problemático, é o que mais precisa de auxílio, muitas vezes, né? E a gente vem e encontra a tua fala, realmente, talvez aquele que esteja muito quietinho lá no seu canto, seja o que tenha tantas dores guardadas dentro dele que precisa de auxílio também, né? Então, acho assim, o poder do professor é o poder de escuta, né? O poder de ler nas entrelinhas, ler aquilo que não está explícito, né? Então, é muito importante. Eu acho que hoje em dia, tanto o professor, e daí eu falo para os educadores, monitores, pais e mães sociais, que eles também fazem esse papel, né? De saber aquele que está mais retraído lá,
Quantas dores tem guardado ali dentro que precisam ser colocadas para fora? Quantos segredos guardados que precisam vir à tona para serem ajudados, né? Então, assim, é um papel importantíssimo esse de quem está na ponta cuidando. Seja ele na casa, no acolhimento, seja ele na escola, né? Mas o papel importante de quem está ali dar ouvido para esses que não conseguem muitas vezes pedir socorro e falar, né? É que, na verdade, isso era há 30 anos atrás, né? Eu tinha 12 anos. E aí, essa professora que me notou, eu lembro que foi logo que começaram as aulas, estava muito calor, né? E eu estava muito marcada da surra que eu tinha levado. E aí, eu fui com calça jeans, roupa comprida, né? De manga, assim. E ela olhou para mim e disse assim... Mas ela olhou para mim com um olhar diferente. Eu me senti olhada aquele dia. Ela disse assim, Andréia, tu não tá com calor? Eu disse, não, professor, olha a minha fala. Eu até estava com frio. E aí ela me notou, ela viu que eu tinha um problema a mais, mas ela não me chamou. Conversar ficou nisso, entendeu? Sim. Aí, mas ela me notou, mas não teve andamento. Aquela percepção que ela teve, né? Sim. E, claro, naquela época que eu cresci, os pais batiam, os pais, no caso, era só o meu pai, né? Batiam nos filhos, tinha aquela algazarra toda e não tinha lei que nos defendesse. Hoje, protegesse. Já não é mais assim. Mas eu era tranquila na escola, assim, e eu tinha uma questão muito grande. Então, às vezes, aí eu fico pensando, não é o agitado, não é só o agitado, né? Sim. E assim também, né, Andréia? Quantos hoje chegam no acolhimento justamente por conta dessas agressões? Então, eles estão tão acostumados a apanhar, a ser maltratado e ninguém fala nada, que eles se calam. Eles estão acostumados. Eles acham que eles são os errados e não os outros que fizeram isso com eles. Então, essa é também uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Além de tudo que os professores já têm na carga horária, na carga de trabalho, ainda mais esse olhar diferenciado, né? O papel de um professor, hoje, de um educador, é muitas vezes mais um papel de pai e mãe, que muitas vezes não se tem, do que qualquer outra coisa, né? Eu sou apaixonada por professor, eu respeito muito o professor, eu ensino meus filhos a importância do professor. Sem o professor não existe outras faculdades, não existe uma continuidade do nosso estudo, né? Então, o professor é primordial na vida de todo mundo. Uma pena que hoje em dia perdeu-se o respeito que se tinha pelo professor, né? Então, mas eu passo adiante o amor que eu tenho pelo professor. Não escolhi ser professora porque eu acho que não é para mim, mas eu estou no caminho, né, do assistencialismo, então é bola para frente. Isso mesmo, muito bom. Gente, se ninguém vai perguntar mais nada, então a gente vai para os encerramentos. Renata, dá a tua palavrinha final aí e deixa, né? A gente deixa aqui, vou deixar no chat meu telefone para quem quiser entrar em contato, tá, gente? Precisar de alguma ajuda, por favor, pode ligar, que a gente vai continuar conversando, certo? Renatinha? Só agradecer, então, e também gostei de saber, né, que a gente juntos aqui estamos no caminho, porque às vezes a gente acha que não faz nada, né? É tudo tão pouco, mas é esse pouquinho, que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai estar ajudando. Não podemos desistir, né? Eu acho que o que me move é a esperança, assim, de dias melhores, e o nosso futuro são os nossos adolescentes, então a gente tem que estar junto com eles, dando todo o apoio. Aí eu tenho aqui uma frasezinha do Paulo Freire, só vou ler aqui para nós, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Então, nós, como professores, né, assim como os alunos, a gente está sempre nessa luta, né, de estar sempre aprendendo e ensinando, sempre na troca e juntos. Agradeço imensamente, tá? Uma hora que passou voando aqui, a gente ficou aqui conversando, mas acho que é importantíssimo esse assunto, né? E eu gostaria de pedir para vocês que me tragam mais demandas, que me tragam mais assuntos que vocês queiram conversar e participar de forma online ou presencial, né? Que o nosso papel é esse, trazer coisas cotidianas que possam auxiliar as demandas que se tem lá na ponta, tá? O meu muito obrigado para todos. Obrigada, Renata, pela parceria, pelo comprometimento. Obrigada a todos que participaram, tá? Sucesso e um bom trabalho para todos vocês. Um beijão. Obrigada, boa semana. Obrigada. Tchau. Tchau.